louvar ao Senhor. Alguém diz que aquele que canta seus males espanta, né? Não é bíblico isso não. Isso aí é uma frase popular. Mas muita coisa que é falado popularmente tem um sentido real. Quando a gente canta, a gente dá um sinal de esperança para a vida. Mas a maior esperança vem também e principalmente através da fé e da comunhão com Deus. Bem, esse momento nos ajuda muito na nossa fé, na nossa comunhão com Deus, porque a gente ouve testemunhos de gente que viu e viveu a presença e o poder do Senhor. Fique com mais um momento Vidas Reconstruídas. Assista agora Vidas Reconstruídas com Deus. Olá, amados. Eu sou o pastor Leandro Barros, daqui da IBC Barra. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 8 anos de idade. Foi um momento muito importante para mim, porque eu cria que Deus podia cuidar da minha vida de uma maneira que eu nunca chegaria a cuidar dela. E eu decidi entregar completamente minha vida nas mãos de Deus. Foi algo tremendo, foi algo transformador. Eu cresci dentro da igreja, mas eu nunca liderei nada. Na verdade, na minha perspectiva, eu nunca achei que eu pudesse chegar a liderar alguma coisa. Eu nunca fui líder de adolescentes, eu nunca fui líder de jovens, nunca liderei nenhum departamento da igreja. Meu pensamento, que para mim o melhor era lidar com processos e não com pessoas. Sempre achei as pessoas muito complicadas, sempre achei que Deus não tinha me preparado para isso. Mas eu lembro que no final da minha adolescência, eu comecei a me afastar desse Deus. Comecei a me envolver com pessoas que não tinham nada a ver com Ele. Comecei a lidar no meu pré-vestibular com um grupo que só me afastava de Deus. Nessa época, eu tive a ilusão de que esses seriam os meus amigos. E quando eu caí em mim mesmo e descobri que essas pessoas não podiam me dar aquilo que eu precisava, a minha esperança não estava neles, eu me vi sozinho. Me vi em uma situação de ansiedade, de depressão. Eu lembro que a depressão chegou a tal ponto, a tristeza era tal no meu coração, que eu comecei a pensar em suicídio. Sabe, queridos, eu tinha algo dentro de mim que eu não consigo explicar para você. Mas a tristeza, a amargura, só me faziam pensar que era melhor abandonar essa vida do que continuar com ela. Enquanto eu planejava como eu poderia tirar minha vida, eu lembro de estar sentado no sofá da minha casa, eu lembro de ter visto em cima da mesa uma Bíblia. E numa oração de desespero, eu falei para Deus o seguinte: Deus, essa é a sua última chance de falar qualquer coisa comigo. Deus falou comigo. Um texto de 2 Crônicas 7,14. Ele disse o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter aos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Amados, eu lembro de ter chorado muito. Eu lembro de ter dito a Deus que eu queria fazer algo para Ele. Eu queria um envolvimento maior com Ele. Mas eu achava que era algo que tinha a ver com a minha profissão. E eu continuei normalmente com os meus planos, com aquilo que eu tinha planejado para a minha vida. Mas assim que eu estava para me formar na faculdade, eu tive a oportunidade de participar de um projeto missionário. Eu fui a Cabo Verde, na África. Quando eu estive lá, eu vi milhares de pessoas querendo um encontro com esse Deus. Por mais de uma vez, eu vi centenas de pessoas aceitando a Cristo através da minha vida. Irmãos, eu tive a oportunidade de ser convidado para estar no gabinete do presidente. E eu tive a oportunidade de compartilhar de Cristo com aquele homem. Eu nunca imaginei na minha história que eu poderia fazer algo assim. Eu sei que Deus transformou a minha história.
Eu abandonei os meus sonhos e planos depois que eu me formei na faculdade. E eu sabia que Deus queria algo mais para mim. Hoje eu sou pastor. Hoje eu sou um dos pastores dessa igreja. Hoje eu vejo mais de 500 pessoas sendo ministradas através da minha vida. Hoje eu vejo meus discípulos, que também se tornaram pastores e abençoam o reino de Deus. Hoje eu vejo que Deus transformou aquilo que não parecia que seria algo tão importante para Ele, em algo que tem abençoado vidas. Talvez essa seja a sua história. Talvez você esteja num momento em que você acha que você não é útil para Deus. Talvez você esteja pensando que a depressão vai destruir a sua história. Talvez você esteja pensando que, por mais que você se esforce, aquilo que você faz não é o suficiente. Então eu quero dizer para você, amado, Deus tem algo superior para a sua vida. Se você assumir um compromisso com Ele hoje, se você entregar a sua vida para Ele, se você dedicar algo mais para Ele, Deus vai usar a sua vida. Deus vai abençoar você. Porque sempre é tempo de transformar a nossa história. E esse é o momento, esse é o tempo que Deus tem preparado para você. Esse é o tempo de reconstruir. Deus é Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se a gente crê nisso, a gente vai buscar esse Deus na intensidade necessária. E quem busca, encontra. Tem muita gente que não quer buscar, porque tem medo de encontrar. E tem medo de ter que deixar algumas coisas porque encontrou a Deus. Mas fique tranquilo, quando você deixa algumas coisas porque você encontrou a Deus, você deixa essas coisas porque realmente você encontrou algo melhor. Não é porque é um peso, não é porque é uma perda para você deixar essas coisas. Bem, eu louvo a Deus pela sua vida e porque você está conosco aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente hoje. Antes da mensagem, porém, quero lembrar você que nós temos culto 10 e 15 da manhã, às 17 horas e às 19h30. 3 cultos maravilhosos, um mover muito grande de Deus aqui na igreja. Queria convidar você a estar conosco. Quero lembrar você que toda quarta-feira tem a Quarta Profética, uma programação muito gostosa, com muita música, uma mensagem para o seu coração. A pastora Fernanda Brum, o pastor Emerson Pinheiro, vários convidados participam conosco. É uma festa espiritual toda quarta-feira, às 7h30 da noite. Quero lembrar também ao pessoal que lidera as nossas células, os nossos grupos pequenos da igreja. Quero lembrar vocês que todo domingo nós temos as nossas reuniões e vocês são muito importantes também na nossa escola ministerial. Não falte. Quero também deixar claro que a nossa igreja ama missões. Nós não podemos ficar restritos a esse momento aqui. Nós temos que levar a mensagem adiante. E no próximo domingo, dia 8, nós teremos uma feira missionária aqui na igreja. Vamos apresentar o que está acontecendo nos campos missionários onde a nossa igreja está atuando, em várias partes do mundo e do Brasil. E então gostaria que você estivesse conosco. A feira missionária é uma oportunidade de conhecer a obra do Senhor por toda a face da terra. E quem sabe, você nessa feira missionária vai se sentir tocado para adotar um missionário num campo específico aonde Deus colocou um sentimento, uma paixão no seu coração. No próximo domingo, nós teremos a feira missionária a partir das 9 horas da manhã. Não deixe de vir, não deixe de saber mais sobre a obra poderosa da evangelização mundial. Nós queremos contar com você. Vai estar conosco um missionário da Junta de Missões Mundiais, trazendo seus exemplos, trazendo suas experiências e falando sobre o projeto da Cristolândia, um projeto de restauração das pessoas, do crack para Cristo, de Cracolândia para Cristolândia ao redor do mundo. Nós esperamos por você no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Tá certo? Bem, fica agora com a mensagem de Deus. O assunto de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre fé, uma fé genuína, uma fé autêntica, como a fé de Abraão. Deus quer falar com você e te dar um desafio de fé. Qual é o desafio de fé que Deus tem para você? Descubra nessa mensagem.
Até já. Abraão aceita o pedido, pega 2 empregados, pega o seu filho e caminha por 3 dias até o Monte Moriá. Naquele lugar, ele tem que oferecer o seu filho. Ele diz para os seus empregados: fiquem aqui, a gente vai, a gente volta. Não sabemos se ele disse isso apenas para dissimular, ou se ele disse isso porque cria que Deus ressuscitaria o seu filho. A Bíblia não declara porque ele disse isso, mas ele diz: a gente volta. Ele vai caminhando, e de repente o seu filho diz: papai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o cutelo e o fogo, mas onde está o cordeiro? O coração de Abraão sangra, e Abraão diz: filho, Deus proverá. O menino sabe que algo diferente está acontecendo, o medo toma conta do seu coração, ele começa a ficar apreensivo. O que está vendo? Eu não estou entendendo. As lágrimas começam a fluir do seu rostinho. Abraão vê o menino chorando, ele começa a trabalhar o seu coração, porque ele não pode se entregar à emoção. Ele começa a dizer: filho, fica calmo, Deus proverá. Ele vai tentando administrar isso, mas as lágrimas acabam correndo por sua face também. O lugar da decisão está chegando, é o lugar onde Deus demarcou para que seja então colocado o altar. Ele começa a montar o altar, o filho ajuda, e lá pelas tantas Abraão diz: filho, me dê as mãos. Eu, pai? Filho, você é o sacrifício. Pai, por quê? Por quê? Filho, também não sei, só sei que Deus mandou. O filho resiste, mas o pai diz: filho, você sabe da fé de teu pai. O menino vem com os braços e se entrega para ser colocado sobre o altar. E a primeira pergunta que eu queria fazer a você é: que filho você vai ter se depender da fé que você tem? Que vida que você vai ter daqui para frente, se você estiver pensando que vida o seu filho vai ter se depender da vida que você tem? Que fé o teu filho vai demonstrar ao mundo se ele olhar para a fé que você demonstra ao mundo? Meus amados irmãos, aquele menino que poderia correr, Abraão com 100 anos nunca pegaria o seu filho. Ele se deixa colocar no altar, e no momento em que Abraão vai com o cutelo para ferir o seu filho, matar o seu filho, sacrificá-lo ao Senhor, o anjo do Senhor diz: Abraão, não, Abraão, você passou no teste com nota 10, você deu o seu Isaque, você deu aquilo que era de mais precioso, de mais caro, de mais valoroso, de mais precioso para você. Meus irmãos, versículo 17, vai dizer o Senhor a Abraão: Abraão, eu quero dizer uma coisa para você, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar as bênçãos sobre a tua vida, e através das bênçãos da tua vida, nações serão abençoadas, e a mão do Eterno será contigo. Querido, mais uma lição aqui: tem muita gente que quer essas bênçãos, mas não quer passar no teste. Tem muita gente que quer as bênçãos, mas não quer obediência. E aí vem uma pergunta: será que Deus escolhe uns Abraões aí para fazer isso? Será que Deus escolhe algumas pessoas para poder sair da zona de conforto, sair de Ur dos Caldeus, depois para dar um filho na velhice, depois para pedir esse filho? Será que Deus só faz isso com alguns Abraões que Deus escolhe? Ou será que cada um de nós tem um desafio de fé a passar? Uma pergunta que você tem que responder. Só posso concluir que Deus estava testando se Abraão estava com ele apenas pela promessa ou por um relacionamento estabelecido com o Senhor ao longo da caminhada. Deus queria saber: Ele está comigo só porque eu prometi algo a Ele, ou porque Ele me ama, e Ele me quer, e Ele me tem como Senhor da sua vida?
Amados irmãos, creio que Deus quer que cada um de nós supere seus desafios de fé, mesmo que seja para entregar o nosso Isaac ao Senhor. Eu não sei qual é o seu Isaac, eu não sei se é dinheiro, eu não sei se é um lazer, eu não sei se é a família, eu não sei se é um sucesso, eu não sei se é um tapinha nas costas que você ganha, eu não sei se é uma aceitação de um grupo social, eu não sei qual é o seu Isaac. A pergunta é: o teu desafio de fé será vencido, ainda que teu Isaac seja entregue na mão do Senhor? Por que você não é mais ativo na obra de Deus? Por que você não tem ganho vidas para Jesus? Por que você não se compromete mais com a igreja, para que a igreja consiga vencer cada desafio que nós temos dia após dia? Por que você não vive mais para Deus? Por que você não entrega de corpo e alma para Deus? Será que o Deus que te abençoou e que hoje te deu comidinha, você comeu hoje? Franguinho, peixinho, picanha, camarãozinho, oh, aleluia. Você comeu? Não, eu comi uma massa. Não, pastor, hoje eu fiquei só no belisquete. Hoje eu não comi nada assim, eu fui beliscando. Mas você comeu, você está vestindo. Eu espero que você tenha colocado desodorante. Deus te deu tanta coisa, esse Deus que te deu a chance de estar aqui ouvindo a palavra dele hoje, esse Deus pode te pedir alguma coisa? O que ele pode te pedir? Até aqui pode, até aqui, daqui para lá não. Até tanto pode, a partir de tanto não. Para ir para tal lugar pode, para outro lugar não. Será que nós temos uma série de restrições ao que Deus possa nos solicitar? Será que você nem sabe e nem quer saber qual é o desafio que Deus tem para você? Eu não tenho a menor dúvida de que Deus quer que tenhamos, cada um de nós, a mesma experiência que deu a Abraão. Deus quer que cada um de nós tenha um desafio de fé na vida. Supere esse desafio e, se preciso for, coloquemos os nossos Isaques no altar, dizendo: Deus, eu fico contigo, porque em Ti eu sei que sou mais que vencedor. Ah, meus amados e queridos irmãos, será que você quer vencer o seu desafio de fé? Quem é que vence o desafio de fé? Quem é que entende o desafio de fé, supera o desafio de fé e prova das maravilhas que Deus pode dar a quem vive um desafio de fé? Primeiro, quem entende que Deus desafia a todos. Quem entende, não, Deus tem um desafio para o pastor Josué. Pastor Josué, eu te admiro muito, porque Deus tem um plano contigo. Só comigo? Querido, o mesmo Deus que me chamou para o ministério pastoral tem um chamado para você talvez maior que o meu. Deus não conta com os pastores para empreender as maiores reformas que Ele quer fazer na sociedade. Deus conta com os servos fiéis que passem pela prova, que passem pelo desafio e digam: eu sou de Deus, eu vou ao último extremo que preciso for, mas eu vou levantar a glória de Deus e o reino de Deus nesse lugar onde eu estou. Queridos e amados, tem gente que fala: mas Abraão, ele era um homem muito especial, por isso que Deus deu a ele esse desafio de fé. Querido, você se engana. No capítulo 20, 2 capítulozinhos antes, diz que ele estava num lugar, e a Sara, com 65 anos, era uma gata. E o rei lá na região, o tal de Abimeleque, olhou e falou: nossa, que é isso? E o rei foi falar com Abraão: quem é este material? E Abraão pensou: se eu falar que é minha mulher, vão me matar para ficar com a minha mulher. E Abraão, o pai da fé, amarelou. E ele disse: é minha irmã. É tua irmã? É minha irmã. Parece comigo não? Só.
Olha só, ei Sara, é tua irmã? Então, meu amigo, eu vou pegá-la para ser minha mulher. E Abraão, é? Tá. Mas o Senhor interviu, deu um sonho a Abimeleque, e disse a ele: Abimeleque, não toca nessa mulher não, que é fria. Essa mulher, Deus tem um plano com ela, rapaz. Essa mulher, Deus tem um propósito com ela. Se você tocar nessa mulher, você vai ter uma maldição o resto da sua vida. Ele vai lá para Abraão e fala: Abraão, ela é tua mulher, né? Por que você não falou? Fiquei com medo de morrer. Rapaz, quase que eu pego a tua mulher, já estava planejando a lua de mel. Se eu fico com a tua mulher, eu seria amaldiçoado o resto da vida. Você é um irresponsável, Abraão. Meus amados irmãos, isso para mim é confortador. Pastor, o pecado de Abraão? Sim. Para você ainda não? Porque se Abraão amarelou e falhou, significa que você e eu também podemos vencer pela fé. Deus é conosco, apesar das nossas falhas e fraquezas. Deus não vai contar comigo não, porque eu sou um eterno vacilão. Dançou, filho. Dançou, porque Deus conta com você. Deus quer que você deixe de ser um vacilão, se arrependa, mude de vida, vença o seu desafio de fé e levante e abençoe e proclame o reino de Deus na terra. Pastor, pensei que eu estava fora dessa, que eu sou muito pecado, eu sou de muito erro, e você realmente é, filho. Mas Deus ainda continua com o desafio de fé para a sua vida. Meus amados irmãos, que coisa tremenda. Deus conta com cada um de nós para um desafio de fé. Deus quer que você tenha a mesma experiência de Abraão. Segunda questão: só vence um desafio de fé pelo Senhor quem compreende que tudo que tem foi dádiva de Deus. Deus fala com ele: Abraão, me dá teu filho, mata teu filho, sacrifique a mim. Abraão fala: meu Deus, não posso matar meu filho. Mas aí ele pensa: eu estava com 100 anos, a minha mulher com 90 anos, eu não tinha como ter filho, humanamente era impossível. Quem me deu foi Deus. Ele me deu, ele agora está pedindo, ele me deu porque era dele. Como eu posso negar a ele o que era dele e ele deixou comigo? Meus amados irmãos, quando nós entendemos que os diplomas da parede dos nossos escritórios, que os investimentos que temos em nossas papeladas, que as casas que compramos com o dinheiro que ganhamos, que tudo foi Deus que deu, isto é libertador, porque você não tem mais aprisionamento a isso. Você tem, administra, mordomo, mas você sabe que isso é para glorificar a Deus. E Abraão falou: ele me deu. Foi o caso do Jó. Ele me deu e me tomou, mas quem me deu foi ele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós não vivemos apegados às coisas e as temos para o louvor da glória do Senhor, e as temos para abençoar pessoas, e as temos para ajudar pessoas. Pastor, mas eu acho absurdo aquele cara ali ter um barco grande. Depende. Se for para fazer uma festa profana, se for para encher a cara em alto mar, realmente é um absurdo. Mas se for para evangelizar os amigos empresários dele, se for para glorificar o nome de Jesus ali, se for para levar para alto mar e falar assim: ou aceita Jesus ou eu te jogo na água. Valeu! Deus quer que você use o que Deus colocou na sua mão para o louvor da sua glória. Não vai fazer isso não, tá? Só brincadeira. Tem uns caras que levam a sério. Vai aceitar ou não vai? Amados irmãos, Deus deu, e Abraão entende, ele deu. Por isso, eu não posso reter. Eu pergunto: o que Deus está te pedindo que você está retendo?
Terceiro lugar, se você quer vencer o seu desafio de fé pelo Senhor, você tem que saber que só consegue isso quem decide colocar submissão acima da razão. Não tem o menor cabimento que Deus pediu a ele. Deus promete um filho para ele, 25 anos esperando, o filho nasceu. 25 anos esperando para o filho nascer. Agora está com uns 15 anos, bonito, um menino bacana, um menino legal, uma afinidade grande com o seu velho pai. Meus amados irmãos, agora Deus pede para ele matar o filho. Há momentos da vida em que a gente não vai conseguir tomar a decisão certa pela nossa razão. Há momentos da vida que nós não vamos conseguir glorificar a Deus pela nossa razão. Há momentos da vida que você só vai fazer o que é certo se você colocar submissão acima da razão. Ele olhou e falou assim: Deus que pediu, eu vou fazer, não sei o que vai ser, mas eu vou aprender a caminhar pelo sobrenatural. Eu vou aprender a andar sobre as águas. Eu vou aprender a atravessar um mar vermelho. Eu tenho que aprender. É hora da submissão acima da razão. Enquanto isso, muitos dizem para Deus: vou fazer isso, mas aquilo não, nessa área sim, mas nessa não. Muita gente aqui fala: eu não posso ser um líder de célula, eu cuidar de 10 pessoas, não tenho tempo para isso. Eu sou um empresário, eu sou um professor, eu sou uma enfermeira, eu sou um pedreiro, eu sou uma manicure muito requisitada, cada um tem um motivo. Meus amados irmãos, eu fui a um congresso essa semana, e um dos palestrantes daquele congresso foi um homem que era um alto executivo de uma grande corporação desse país. Esse camarada ganhava bem, tinha muitos benefícios da empresa. Um belo dia Deus falou com ele: você vai ser pastor. Falou: pastor? Tá bom, Senhor, pastor tudo bem, mas olha só, você pastor, assim tempo parcial, o tempinho que der, a folguinha que der, se eu puder. Lá pelas tantas aconteceu uma situação na igreja, e ele agora é chamado para ser o pastor presidente da igreja. Ele agora tem que abrir mão do seu emprego, dos seus projetos, da sua alta remuneração, das suas viagens internacionais, do seu isso, do seu aquilo, para ser pastor daquela igreja que tinha por volta de 600 membros na época. Meus amados irmãos, ele foi para um lugar para ganhar menos, para ter menos benefício e para ter muito mais dor de cabeça. Você pode ter certeza. Ele saiu de um lugar onde ele trabalhava de segunda a sexta e descansava sábado e domingo, para ele nunca mais ter o final de semana dele, a não ser nas férias. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi. Aquela igreja hoje tem 8.000 pessoas em células. Aquela igreja hoje está impactando Belo Horizonte. Aquela igreja é um celeiro de graça de Deus. A Igreja Batista Central de BH, pastor Paulo Mazzoni, o poder de Deus está ali. Aquele homem está empolgado, vibrando. Sabe por quê? Porque não há realização maior do que estar no centro da vontade de Deus. Meu camarada, você está com medo de quê? Mas eu não sei se vai ter remuneração, eu não sei se eu vou conseguir me manter. Querido, não tem uma pessoa que diga assim para Deus e se arrependa. Não tem uma pessoa que diga: Deus, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, a minha prioridade, e que se arrependa. Tua mãe pode falhar contigo, teu pai pode falhar contigo, mas Deus não falha. Chamado de Deus tem provisão de Deus. Chamado de Deus tem milagre de Deus. Chamado de Deus tem uma alegria contagiante que você não vai provar em lugar nenhum desse mundo. Pastor, mas eu não sei se eu aguento isso não. Aguenta! Claro que aguenta! Porque no meio das lutas e dificuldades, você verá o brilho de Jesus no olhar das pessoas que você vai ajudar. E aquilo vai entrar por dentro da tua alma e vai alimentar teu coração como nenhuma comida alimenta, como nenhuma emoção alimenta, como nenhuma brincadeira alimenta.
Alguns dizem que não gostam de igreja grande. Ah, pastor, o senhor fala com essa empolgação, igreja grande, eu não gosto de igreja grande. Meus irmãos, nós temos que parar de pensar isso. Eu te pergunto, quem quer torcer para time pequeno? Não, de torcer, torce para time grande. Vai lá para o Maracanã, vai lá para o Engenhão, maior galera, nego suando do teu lado, um fedor miserável, você está lá. Na hora de morar, muda para um condomínio maneiro. Ui, rapaz, tem isso, tem aquilo aqui. Uma multidão. Uma multidão. Só no teu prédio moram 20 mil pessoas. Você não quer multidão? Vai morar no deserto do Saara, meu filho. Vai ser beduíno. Não, multidão. Na hora de fazer um concurso público, ele vai lá, estuda, passa o concurso. Vai para uma repartição pública, uma multidão, trabalhando e uma multidão esperando para ser atendido. Mentira? Multidão de novo. Aí ele encontra o irmão aqui na igreja e fala, tu trabalha onde? Ah, trabalha naquela empresa. Poxa, meu sonho é trabalhar naquela empresa. Qual é a empresa? Uma baita empresa. Ou tem alguém aqui que recusa um empregão lá na Petrobras? Vale do Rio Doce, essa empresinha fraca que tem aí. Não, Vale do Rio Doce eu não estou afim não, porque... Chega lá na Petrobras, eu já preguei lá no prédio da Petrobras, lá da Praça da Bandeira algumas vezes. Meu irmão, deve ter uns 3 milhões de pessoas naquele prédio. Multidão. Aí quando é reino de Deus, aí eu gosto de gentinha. Meu irmão, tudo que prevalece, tudo que é significativo cresce. E se você melhorou a sua casinha, é porque você cresceu. Se você está se vestindo melhor, e essa meia está furada e ninguém está vendo, é porque você cresceu. O reino de Deus tem que crescer, querido. Pastor, a igreja tem que crescer. Não, o que tem que crescer é essa maldade na cidade. O que tem que crescer é esse bando de gente que faz do Big Brother a sua telinha principal, em que tem estupro, que não é estupro, que é ou não é, eu não sei, que tem um bando de mulheres querendo se exibir para poder garantir uma capa na revista, e ainda é chamada de nossos heróis. Meu querido, vai pegar fogo na revista. Meus amados irmãos, uma sociedade aonde os nossos velhos estão cheios de feridas no meio da rua e a gente finge que não vê, porque eu tenho nojo, você não tem não? Alguém olha para uma ferida daquela, normal, daquelas senhoras gordinhas que ficam sentadas nos sinais, lá do centro da cidade, cheio de pus na perna, e o dinheiro que quer botar o remedinho na perna dela é roubado. E o diabo rindo, e as crianças se prostituindo, e as menininhas de 12 anos, 13 anos, grávidas no centro da cidade, e está tudo normal, e a Cracolândia abarrotada de meninos, e as menininhas de 14, 15 anos da Barra da Tijuca, na porta das boates, que eu não vou dar nome, que eu não faço ibope, na porta da boate, com a calcinha aparecendo, cheia de vômito. É a cena que as pessoas me descrevem no gabinete. E o garotinho que foi lá brincar com os amiguinhos, foi estuprado pelos amiguinhos. Ah, pastor, isso eu não sabia. Você não sabe? Você não lê jornal? Meu irmão, o reino das trevas vai ter que recuar, porque nós estamos chegando. Vai ter que recuar, vai ter que andar para trás. Cada um de nós vai assumir sua posição. E nós vamos andar, e nós vamos trabalhar, e nós vamos vibrar com o reino de Deus. Sabe por que tem muita gente que não vibra com o reino de Deus? Sabe por que muita gente não vem para o reino de Deus? Porque convive com a gente e não vê vibração na gente.
uns crentes opacos, uns crentes insossos, uns crentes cretinos. Aí o ímpio fala assim, então não tem graça não. Mas quando você chega lá e fala, aqui eu vou viver meu desafio de fé, nesse lugar vai ter uma igreja, nessa empresa aqui vai ter um bando de salvo, nesse condomínio aqui vai todo mundo se converter, nesse lugar aqui eu vou fazer uma obra social, vou conversar com 4 criancinhas, que eu vou cuidar aqui, vou dar apoio escolar para eles, e os pais vão saber que eu amo essas crianças, e os pais vão querer saber por que eu faço isso, e eu vou dizer, eu cuido dos filhos de vocês, porque Jesus mandou. Meu irmão, quando uma igreja vai nessa pegada, quando uma igreja vai assim, vai que nem um rolo compressor, e o diabo vai tendo que recuar, e a gente vai, pode recuar mesmo, nós estamos indo, e a glória do Senhor vai tomar essa cidade, nós vamos invadir a cidade com o reino de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Nós estamos sonhando juntos. Pastor, você fala umas coisas, rapaz, você é empolgado, mas só não é assim não. É assim sim. Porque se a gente crê que é assim, vai ser. Porque a Bíblia diz que tudo que pedimos ao nosso Deus, com fé, nós o receberemos. Não quando pedimos alguma coisa que vai nos fazer mal. Porque tem muita gente que pede, Senhor, eu queria ganhar R$1 bilhão. Se você tiver R$1 bilhão, você nem vem na igreja mais. Tem coisa que você não pode receber. Mas quando você pede uma coisa, que é para você ser instrumento de Deus, um instrumento de Deus na vida dos outros, meu querido, duvido Deus não responder uma coisa dessa. Eu duvido. Meus amados irmãos, a verdadeira alegria é estar no centro da vontade de Deus. Pastor, colocar submissão acima da razão é difícil. Pois é. Lá em Lucas capítulo 12, teve um homem que colocou a razão acima da submissão. O camarada foi lá e plantou. Plantou com qualidade, plantou com tecnologia. A colheita dele arrebentou. A maior colheita já vista na terra. Ele foi lá e construiu celeiros enormes. E falou, eu vou fazer celeiros grandes, vou armazenar minha colheita, e aí eu vou ter em depósito muitas coisas. Aos poucos eu vou então vendendo, porque tem muita gente que faz isso até hoje. Tem muita gente aí que tem grão de café, por exemplo. O cara tem 50 mil sacas de café armazenada. Quando ele precisa de dinheiro, ele vai lá, é liquidez imediata, filho. Vai lá e vende na hora. E ele falou, eu vou botar minhas sacas de grãos lá e vou deixar lá. Conforme eu for precisando, eu vou vendendo. E eu vou ter uma vida folgada, tranquila. Mas diz a Bíblia, lá em Lucas 12, que Deus virou para aquele homem e falou assim, louco, como fala um louco, falas tu. Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu irmão, prepare o teu filho para a vida eterna. Prepare a tua vida para a vida eterna. Prepare a tua família para a vida eterna. O que você tem aqui, aproveite, glória a Deus, mas não viva preso a isso aqui. Isso está com os dias contados. Em último lugar, se você quer vencer o seu desafio de fé, isso é para quem confia que o impossível pode acontecer em sua vida. Você crê que o impossível possa acontecer em sua vida? Pastor, eu acho que não. Eu acho que acontece com qualquer um, menos comigo. Pois Abraão pensava diferente. Ele virou para o camarada e falou, olha, eu vou lá, a gente volta. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Abraão cria que Deus poderia colocar uma blindagem no peito de seu filho e o cutelo não entraria. Abraão cria que quando a faca entrasse e ele tirasse a faca, automaticamente a carne se fecharia. Abraão cria alguma coisa, mas ele tinha certeza, com Deus posso ver algo a meu favor. E aí, como vai a sua fé? Qual o desafio que Deus tem para você? Eu espero que você tenha aceito essa palavra, porque é uma palavra profética ao seu coração. Tem muita gente que acha que tem que viver na normalidade, uma vidinha muito mansa, tranquila, e se esquece que o que Deus espera de nós é que sejamos servos aprovados. Que Deus te dê um desafio de fé, que Deus te abençoe muito no seu desafio de fé, que Deus fortaleça a sua vida, que você seja vencedor, é a minha oração.
Querido, hoje eu espero você no culto das 10h15, daqui a pouquinho, ou então no culto das 17 e das 19h30. Esses dois cultos da noite são iguais. Mesma mensagem, mesmos louvores. O culto da manhã é um pouco diferente. Bem, se você estiver conosco, nós estaremos muito felizes. Você vai chegar na portaria e falar assim, ó, eu vim porque eu assisti o programa de televisão. E assim a gente vai poder identificar quem são as pessoas que foram atingidas por essa igreja através da telinha, né? Será um grande prazer abraçar você e dizer a você do nosso amor pela sua vida. Você é muito importante para a gente. A Igreja Batista Central da Barra da Tijuca entende que as pessoas têm que ser não apenas ganhas para Jesus, mas têm que ser bem cuidadas. É um foco da gente, é uma obsessão que a gente tem de cuidar bem das pessoas. É claro que é uma luta, porque numa igreja tão grande, cuidar bem das pessoas não é fácil. Mas Deus tem nos dado suprimento e condições. E nós queremos ver a sua vida antenada em Deus e cheia da graça, da alegria e da paz que só Jesus pode dar. Quero lembrar você também que esse programa só está no ar por causa do amor de pessoas que têm ofertado, que têm nos ajudado. Nós temos os patrocinadores, você vê as imagens deles no início e no final do programa. E se você tem uma empresa que quer ser patrocinador, você pode, fale conosco. Mas nós temos também os nossos colaboradores. São irmãos em Cristo Jesus, são pessoas que ouvem essa mensagem e dizem, essa mensagem é a mensagem da fé, é a mensagem pura da palavra de Deus. Eu queria que mais gente ouvisse isso. Querido, quero contar com você, nós precisamos da sua ajuda. Se você ofertar ao Senhor através do nosso programa, eu tenho certeza que Deus não vai deixar isso em branco. Deus é um Deus de recompensa, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de bênção. Toda vez que a gente está com o coração na obra dele, querido, Ele cuida das nossas questões. Portanto, eu queria contar com você, está aqui a conta da igreja. Faça um depósito. Ah, pastor, eu prefiro ir na igreja. Você pode vir aqui na igreja, pegar o envelope e escrever programa de TV e coloca ali, essa oferta será toda designada para o programa de televisão. Porque nós queremos expandir e falar do amor de Deus para muito mais gente, não apenas para o grande Rio de Janeiro, onde milhares e milhares de pessoas têm ouvido a mensagem de salvação. Milhares e milhares têm se convertido. Os testemunhos são lindos. Um dia desse eu estava num shopping e uma senhora grávida veio falar comigo e disse, eu queria te dar um abraço. E eu falei, pois não, eu dei um abraço naquela senhora que estava grávida e ela disse, eu tenho sido tão abençoada por esse programa de televisão, como tem sido gostoso ouvir essa palavra, como Deus tem tocado na minha vida, na vida do meu marido. Olha, eu fiquei muito emocionado, porque a palavra de Deus está chegando aonde a gente nem imagina. Nos ajude, faça uma contribuição. Se você puder dar R$30 por mês, R$50 por mês, R$100 por mês, eu não sei quanto. Talvez você seja um empresário e fale, eu posso dar uma grande oferta. Você vai ajudar a gente demais. Eu conto com vocês, tá certo? Bem, no domingo que vem, você já sabe, nós temos a Feira Missionária. Teremos um missionário dando testemunho da obra missionária pelo mundo e teremos também um culto bem inspirativo falando de missões. Isto às 10h15 da manhã. Agora, a feira já começa a partir das 9 horas da manhã. Eu espero por você na nossa igreja. E quero dizer para você que você pode saber o que acontece na Central da Barra dia após dia. Pode receber pensamentos meus. Me siga no Twitter, me siga no Facebook. Está aqui os meus endereços e assim a gente pode se comunicar. Além disso, você pode assistir programas antigos, você pode assistir mensagens no nosso canal do YouTube, IBC Barra. E você pode falar conosco. Os telefones estão aqui, o nosso site, você também pode acessar o www.ibcbarra.com.br. Faça contato conosco, acompanhe a programação da nossa igreja e, sem sombra de dúvida, isso vai somar ao seu coração. Bem, quero orar com você e assim estaremos encerrando o nosso programa. Bem, antes de encerrar ainda tem o espaço editorial, né? Não posso esquecer disso. Mas nós vamos orar nesse momento, depois fique com o espaço editorial e assim o nosso programa estará se encerrando. Que Deus te abençoe. E domingo que vem eu tenho uma palavra muito especial a dar para o seu coração. Assunto de relevância.
Eu gostaria que você não deixasse de estar conosco no próximo programa e avise a todo mundo, use sua rede social para divulgar que domingo, de 8 às 9 da manhã, na Band, é tempo de reconstruir. Senhor, abençoa essa vida, derrama a tua graça sobre essa vida. Ó Deus, que cada pessoa que me ouve nesse momento seja transformado pela presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vá para uma igreja. Não fique em casa hoje não. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau! Espaço Editorial da Igreja Batista Central da Barra. Um oferecimento CIA da Bíblia. A Companhia da Bíblia e a Editora Vida têm fornecido material de grande qualidade ao povo de Deus. São livros e produções que têm falado com muita propriedade. Por quê? Porque os autores que são selecionados por essas empresas são autores de alta qualidade. Se você quiser ser um representante vendendo Bíblias e livros na sua igreja, CDs, você pode falar com a CIA da Bíblia. E aqui estão os dados da CIA da Bíblia para você ligar, fazer o contato e procurar informações. Agora, hoje eu quero apresentar para você um lançamento tremendo da Editora Vida, que é a Bíblia Devocional da Mulher. Além do conteúdo bíblico, que esse sim é inspirado por Deus, nessa Bíblia nós temos alguns devocionais, algumas aplicações para a realidade da mulher. Olha, algo imperdível. E foi feito na Nova Versão Internacional, que é uma linguagem que nem é tão rebuscada e nem é também uma linguagem assim muito popular. É uma linguagem do meio termo. E eu gosto muito da Nova Versão Internacional. Seria muito interessante que você comprasse essa Bíblia Mulher de Deus. Um outro lançamento que eu tenho é um livro do Philip Yancey, falando de oração. Philip Yancey é um dos grandes autores da modernidade. Um homem inspirado por Deus. Um homem que consegue colocar em letras, em palavras, uma expressão do coração. Grandes líderes mundiais citam Philip Yancey em suas mensagens, em seus artigos, em suas produções intelectuais. Seria muito interessante que você lesse Oração. Ela faz alguma diferença? Por que a gente ora tão pouco e a gente diz que acredita na oração, não é verdade? Você vai descobrir o segredo de uma oração de resultados, uma oração de fé, uma oração de intimidade, uma oração de comunhão com Deus. Philip Yancey é uma boa pedida da Editora Vida. Bem, assim fica o nosso espaço editorial com duas sugestões poderosas. Ligue agora para a CIA da Bíblia e compre sua Bíblia da Mulher ou compre um livro especial do Philip Yancey. Mas tem mais coisa lá. Procure saber com o Roberto lá da CIA da Bíblia. Espaço Editorial da Igreja Batista Central da Barra. Um oferecimento CIA da Bíblia. 100 dias que impactarão o Brasil. Nós vamos orar durante 100 dias sem parar. Queremos impactar a nossa pátria, abençoar o povo brasileiro. Por isso nós estaremos numa grande campanha de oração a partir do dia 22 de abril. Nós iremos orar ininterruptamente durante 100 dias por 100 temas. Esses temas estão neste livro, 100 dias que impactarão o Brasil. E durante esses 100 dias, o povo de Deus está sendo convidado, todas as igrejas, para juntos, numa grande vigília, orar sem parar pelo nosso Brasil. No site www.sejaluz.com você encontra todas as informações para participar desta grande campanha. Meu irmão, você não pode ficar fora. A sua igreja precisa estar envolvida, querido pastor. A Igreja Batista Central aqui da Barra da Tijuca, do pastor Josué Balandro Júnior, já está conosco nesta grande campanha de oração. Somente o Senhor poderá abençoar a nossa pátria. Em julho, nós teremos uma grande mobilização de evangelização. Será a grande colheita, 100 dias que impactarão o Brasil. Conto com você, você não pode ficar fora. Venha conosco para juntos orarmos pela salvação da nossa pátria. Deus o abençoe.